Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel, manhã desta segunda-feira, 24 de março de 2025. E vamos juntos até às 11 horas da manhã, trazendo todas as notícias desta segunda-feira para você. Na linha conosco agora a doutora Patrícia Fris. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, começando mais uma semana, né? Vamos com o nosso boletim de Previdência Social, as informações sempre atualizadas aqui para os nossos ouvintes. Hoje, pagamento do INSS em atraso, né, doutor? O que as pessoas precisam saber a respeito? Exatamente. Trouxe esse tema, Vinícius, porque é uma dúvida muito comum entre os contribuintes do INSS, que no momento da aposentadoria, querendo, naquela angústia, né, de se aposentar, fazem esses pagamentos em atraso, desconhecendo que em muitas situações eles vão estar perdendo dinheiro, porque esse valor que eles pagaram em atraso não vai ser contado nem para carência, nem para tempo de contribuição. Ou seja, não vai servir para muita coisa. Não vai servir. Então, o recolhimento em atraso é um tema que tem que ser muito bem estudado, né? Antes de fazer esse recolhimento em atraso, é importante em procurar ajuda, né, de um especialista, mais do que em qualquer momento, tá? Porque muitas vezes o segurado vai no INSS fazer o pedido de aposentadoria e é comum os próprios funcionários do INSS orientar os segurados, né, a fazer os recolhimentos ou fazer o pedido de algum benefício. Nesse caso, nunca se deve ouvir apenas a opinião dos funcionários do INSS. Em primeiro lugar, tem que se fazer uma busca ali por um profissional capacitado, né, que saiba como é que está o entendimento do INSS, como é que está o entendimento da Justiça. E, principalmente, saber se esse segurado pode ou não recolher em atraso. Além disso, se ele pode recolher, tem que saber se para a regra que é mais vantajosa para ele vai valer a pena investir esse valor no INSS ou ele vai estar perdendo dinheiro, tá? Então, é muito importante a gente tratar desse tema, que é um tema polêmico, né? Porque tem discussão judicial depois da reforma da Previdência, foi alterado o posicionamento do INSS e tem muitas discussões judiciais a respeito disso, tá? Então, é importante os ouvintes ficarem atentos, porque pode sim ser muito vantajoso para alguns contribuintes do INSS, não para todos, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem pode recolher em atraso. Não são todos, como eu falei, né? A gente tem várias categorias de segurados do INSS. O INSS divide os segurados obrigatórios, os facultativos, e dentre os obrigatórios nós temos os autônomos, né, que são os contribuintes individuais, temos os empregados, né, seja o empregado que trabalha aqui na zona urbana, empregado rural ou então doméstico. Temos também os segurados especiais, que são os pequenos produtores rurais e os trabalhadores avulsos. Então, são várias categorias. E a primeira etapa para a gente saber se pode recolher em atraso ou não é saber em que categoria que esse contribuinte do INSS se enquadra, tá? Por quê? Para começar, o segurado facultativo. Quem é o facultativo? É aquela dona de casa que não trabalha, né, que exerce, né, a atividade do lar, que cuida da casa, mas quer contribuir para o INSS para garantir por exemplo, um benefício por incapacidade temporária, né, que é um auxílio-doença, ou então uma aposentadoria, certo? Um estudante, né, que está lá com vontade de já iniciar as contribuições, ou alguém que trabalha no exterior e quer contribuir aqui no Brasil também, se é um país em que não tem um acordo com o Brasil para aproveitamento das contribuições naquele país onde ele está exercendo uma atividade remunerada. Então, basicamente, o facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas quer pagar INSS para uma garantia, para ter uma cobertura, né, do INSS para algum benefício, certo? Então, esse segurado facultativo, ele pode também recolher em atraso, mas tem que observar duas coisas. Primeiro, esse recolhimento em atraso tem que ser de algum período depois que ele começou a fazer esses pagamentos para o INSS como facultativo, certo? Ele não pode fazer um pagamento de um período anterior
a ele estar filiado ao INSS, a ele estar inscrito e filiado ao INSS como facultativo. Então, a partir da data em que ele diz para o INSS, eu vou recolher como facultativo, a partir dali ele pode recolher em atraso, né? Ele tem que fazer também um pagamento, tá? Tem que ter um pagamento em dia, que a gente chama, a gente tem um prazo para fazer as contribuições dentro do mês, né? E o facultativo tem que fazer aquele pagamento em dia e a partir dali ele tem 6 meses de cobertura do INSS, né? Mesmo que ele não pague, ele pagou um mês em dia, ele tem 6 meses de cobertura do INSS, certo? Então ele tem, na verdade, a qualidade de segurado. Então, dentro desse, se ele pagou um mês e esqueceu de pagar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mês, né? Então ele tem ele pode até 6 meses recolher esses períodos que ele deixou de recolher em dia, tá? E vai contar para o que a gente chama de carência, né? E tempo de contribuição, que já tratei aqui em alguma outra oportunidade, é diferente também, né? A carência é o tempo mínimo que eu preciso pagar INSS em dia para ter direito a um benefício do INSS. E o tempo de contribuição é outra coisa, né? Então, se o facultativo começou a pagar, por exemplo, em dezembro, INSS, né, como facultativo, mas esqueceu de pagar janeiro, esqueceu de pagar fevereiro, esqueceu de pagar em março, né? E agora, em abril, ele se deu conta que ele esqueceu. Ele pode ir lá no site do INSS, emitir a guia e pagar esses meses em atraso. Claro que vai ter juros, vai ter correção monetária, tá? Então, é permitido, nesses casos, para o facultativo pagar se estiver dentro desse período de 6 meses e também se foi depois, né, da inscrição dele como facultativo no INSS. Então, tá ok, ele vai fazer esses recolhimentos, vai contar ali para carência, vai contar para tempo de contribuição, tudo certinho, tá? Então, nesses casos, o segurado facultativo pode recolher em atraso. Diferente daquele facultativo que deixou de pagar mais de 6 meses, né? Então, ele não vai poder recolher em atraso. Ele vai ter que começar a recolher em dia e a partir dali, daquele recolhimento em dia, é que vai contar de novo a carência, né, e o tempo de contribuição dele, certo? Então, segurado facultativo tem que observar isso. Já os segurados obrigatórios, que são aqueles que têm algum tipo de atividade remunerada, né, seja empregado, seja um autônomo, que recebem pagamento pelo serviço, eles são obrigados a contribuir para o INSS. Tá? E dentro dessas categorias de segurados obrigatórios, tem alguns que não podem recolher em atraso, ou na verdade não precisam recolher em atraso, né? Por exemplo, o empregado com carteira assinada. O empregado com carteira assinada, a doméstica também, né? Que tenha a carteira assinada, ele não precisa recolher em atraso. Se ele vai lá consultar o CNIS, né, tá lá certinho o vínculo dele no INSS, dizendo que ele tem carteira assinada em determinada empresa ou trabalha em determinada casa como doméstica. Se está lá comprovado o vínculo dele com o INSS tem que contar aquele período ali como tempo de contribuição e carência, mesmo que o empregador não tenha pago o INSS. Tá? Então, por quê? Porque é a obrigação do empregador descontar o INSS do salário e recolher o INSS, fazer o pagamento para o INSS daquele valor que ele está descontando do empregado, tá? Então, é muito comum também a gente ver o INSS negando a contagem de tempo de contribuição nesses casos, porque não tem pagamento de INSS, né? Mesmo tendo um vínculo de emprego. Então, a gente tem que mostrar para o INSS, apresentar a carteira de trabalho, né? Dizer, olha, eu era empregado, né? A carteira de trabalho vale, e eu não sou obrigado a recolher o INSS. A obrigação é do empregador. O INSS é obrigado a contar aquele período como tempo de contribuição e carência, certo? Se por acaso não tem o registro na carteira, tem que fazer essa prova, né, para o INSS, na verdade, através de uma reclamatória trabalhista, né, provar a existência desse vínculo de emprego com algum outro documento, né, fazer o reconhecimento desse vínculo e mostrar para o INSS que tinha esse vínculo de emprego e que a obrigação de pagar o INSS é do empregador, né, de quem contratou aquela pessoa, né, para prestar serviço
Então, é dele a obrigação de pagar o INSS e não é do empregado, tá? Então, não tem necessidade desse empregado que tem carteira assinada recolher em atraso, certo? É responsabilidade do empregador. Também o segurado especial, que é o pequeno produtor, pode recolher em atraso também, né? O caso do segurado especial, a gente não fala aqui em pagamento de INSS, porque é descontado, né? Quem adquire os produtos do produtor rural é que vai pagar a alíquota de 1,3%, né? Então, para o segurado especial, que deixa de provar aquela atividade ali rural para o INSS, ele precisa mostrar documentos, né? Com documentos que ele exerceu aquela atividade ali na condição de segurado especial. Tá? Quando trabalhou no campo, tendo notas de produção, ficha do sindicato de pagamento de mensalidade, né? Prova de que tinha um financiamento agrícola, enfim, são vários documentos que podem provar essa atividade, demonstrando isso para o INSS. O INSS tem que contar como tempo de contribuição e como carência, certo? Então, são esses detalhes ali que tem que observar. Já a situação muda um pouco para os contribuintes individuais, certo? Por que eu digo muda um pouco? Não são todos que precisam e também não são todos os que podem, né? Todos os autônomos que podem recolher em atraso. Isso porque, depois da reforma da Previdência, o INSS, em 2020, o INSS editou um decreto, né? E neste decreto, o INSS disse que só vai contar como carência, né, o contribuinte individual que recolher contribuições a atraso a partir da primeira contribuição em dia, né? Vamos dar um exemplo de um autônomo que muitas vezes, a gente sabe que é muito comum, né, alguns meses outros autônomos deixarem de recolher contribuição porque tem um problema inesperado e a primeira coisa que vai deixar de pagar o INSS, né? E depois, lá no momento da aposentadoria, quer fazer esse pagamento em atraso para garantir uma regra antecipada de aposentadoria. E aí que tem que cuidar, tá? Desde 2020, então, o INSS exige que esse pagamento do período em atraso seja feito depois de alguma contribuição em dia. Se ele parou um mês e 6, 7, 8 meses depois começou a pagar em dia, então é a partir daquele mês ali que ele vai ter que ver se tem alguma brecha, né? E que pode ser feito esse recolhimento em atraso. E, além disso, o INSS também está entendendo que essas contribuições que são pagas em atraso não podem valer para regras de direito adquirido, regras de aposentadoria de direito adquirido, ou seja, para aquelas regras que o segurado já tem direito antes da reforma da Previdência lá em 2019. Né? Uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%. Tá? O INSS não aceita esses recolhimentos em atraso para garantir essas regras de aposentadoria. E isso tem gerado muitas discussões judiciais, né? Os tribunais aqui da nossa região, que é o Tribunal Regional da 4ª Região, tem aceito, né? Se o INSS, ele entende que se o INSS aceita o pagamento e o segurado comprova que preencheu os demais requisitos, né? Então ele tem direito de pagar em atraso para fins de regras de aposentadoria por tempo de contribuição lá antes da reforma, tá? E também para as regras de transição que vieram com a reforma. Isso é o entendimento do nosso tribunal aqui da nossa região, né? Da região sul. E agora isso está sendo debatido lá no STF, então a gente está com todos os processos que envolvem essa discussão de recolhimento em atraso estão suspensos, tá? Então, tem que avaliar isso antes de fazer o pagamento e, além disso, né, além de saber que existe essa possibilidade dos tribunais não aceitarem esse recolhimento em atraso, a gente tem que avaliar outros requisitos que vão validar, que vão permitir que esse contribuinte individual faça esse recolhimento em atraso, né? Além de ter contribuições
de ter ali um período sem contribuição, mas dentro desse período ter uma contribuição que foi paga em dia, o contribuinte individual tem que observar também os prazos, né? Se esse período que ele vai recolher em atraso é é dentro do período de 5 anos, né? De agora e até 5 anos para trás, o contribuinte individual não precisa provar para o INSS que exerceu uma atividade remunerada. Ele simplesmente diz para o INSS que quer recolher em atraso, o INSS vai lá e emite a guia. Tá? Mas se é uma atividade, é um período mais antigo, por exemplo, de 95, a gente está em 2024, né? E ele analisou lá no CNIS dele, tem uma contribuição em dezembro de 94 que foi paga em dia, mas a partir de janeiro de 95 não foi pago mais nenhum valor por um período aí de 5, 6 anos. Então, para o contribuinte individual, né, recolher esse período lá de 95, ele vai ter que mostrar para o INSS que ele realmente exercia uma atividade remunerada. Vamos dar um exemplo de um médico, né, por exemplo, que deixou de contribuir por um período, então tem que provar com com receitas médicas, prontuários de atendimento, recibos de pagamento, né, que exerceu essa atividade, contrato social de uma empresa também é uma prova válida, tem que provar que tinha prolabore, recibos de prolabore são provas de que exerceu uma atividade remunerada, mesmo não tendo, então, o pagamento de INSS, né, e isso é muito comum de acontecer. Mostra para o INSS que exercia essa profissão, essa atividade remunerada, e o INSS daí vai emitir as guias, né, para pagamento. Então, são vários poréns que a gente tem que analisar, né, para ver se é válido, se vai ser validado esse recolhimento em atraso. E mais do que isso, Vinícius, uma das coisas que a gente primeiro, né, tem que identificar, como eu falei, que é a categoria de segurado, quem pode, quem não pode. Tem que identificar qual é a regra de aposentadoria que é melhor para cada caso, né? Dependendo da regra, vale muito a pena indenizar, que a gente chama, né, que é pagar o período anterior. Outras regras não valem a pena. Então, tudo são cenários que a gente tem que avaliar, que a gente tem que simular, para ver qual, dentre as regras, analisando toda a vida de contribuição daquele segurado, ver a média de contribuição dele, né? Se vale a pena ele pagar em atraso para aumentar o valor da aposentadoria, né? Ou não, se aquele valor que ele vai desembolsar é um valor tão alto que não vai dar um retorno financeiro esperado para ele, né? Mesmo recolhendo em atraso. Então, são vários detalhes que a gente tem que orientar o segurado. O segurado, então, antes de fazer qualquer pagamento em atraso, para não jogar dinheiro fora, precisa sim uma orientação de um advogado especialista em benefícios do INSS para saber se vale a pena ou não, né? Então, simular ali os valores que ele vai ter que recolher. Lembrando que, né, nessa análise que deve ser feita, os recolhimentos em atraso anteriores a 96, eles não incluem juros, tá? Porque até 96 não tem a previsão legal de pagamento de juros, apenas correção monetária. Mas, a partir de 96, tem também juros, além da correção monetária. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? É bastante coisa. Eu sei que é um tema mais complexo para a gente trazer aqui em poucos minutos, mas eu acho que vai, pelo menos, informar, né, os ouvintes que estão pensando na aposentadoria, estão quase lá, que usam o simulador do INSS, às vezes se apavoram com o tempo de contribuição que está lá no simulador, né, ou, pelo contrário, tem esperança de que aquele cálculo que o INSS simulou lá está correto e já vão pedir o benefício, né. Então, esses segurados ali que estão atentos e na expectativa da sua aposentadoria, tem que observar isso, né? Se estão pensando em fazer um recolhimento em atraso, tá? Primeiro, né, não confiar no simulador do INSS, porque como a gente já falou, ele não é confiável, o tempo que ele mostra ali, na maior parte das vezes, não está correto, né? A gente já falou diversos exemplos aqui que ele não conta, né? Seja período rural, período de atividade especial. Então, não confiar no simulador. E se tem
algum período ali que deixou de contribuir e acha que vale a pena recolher em atraso, busca orientação, né? Nós temos vários casos aqui que a gente já orientou o cliente a contribuir em atraso, né? Porque realmente vale a pena, né? Muitos já deram certo, outros estão aí aguardando uma validação dos tribunais, né? Porque tem processos ali que estão parados aguardando essa liberação ali do INSS, essa validação, essa confirmação do tribunal, né? Mas, antes de desembolsar, a orientação que a gente dá é pede autorização, nem que seja judicial, para recolher em atraso e para valer para uma regra de aposentadoria, né? Isso é muito importante estar dito lá no pedido administrativo, que quer recolher em atraso e que quer utilizar esses recolhimentos para fins de aposentadoria e que só vai fazer o recolhimento caso o INSS aceite para fins de alguma regra de transição. Então, é importante esse detalhe aí também no pedido administrativo, tá? Para o INSS aceitar, para a gente ter essa validação do INSS. Justamente para dizer, se o INSS aceitou, ele tem que validar para uma regra de transição, tá? Então, é importante ter muito cuidado antes de fazer esse pedido de recolhimento em atraso, para não perder dinheiro, né? E analisar se realmente é uma alternativa que vai ajudar a aumentar a média de contribuição. Em muitos casos, sim, né? É um período lá, a gente sabe que tem muitos contribuintes que, por vários motivos, né, deixam de recolher, seja porque naquele momento ali abriram uma empresa e viram que estão com muita despesa, vão cortar a INSS, né? Mas que na hora de fazer um pedido de aposentadoria, se dão conta de que isso fez muita falta, né? E pode garantir ali uma aposentadoria antecipada por uma regra de transição ou até mesmo pela nossa conhecida e antiga aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, tá? Mas tem que sempre buscar uma orientação para não fazer errado e para não perder dinheiro. Importante isso, né, doutora? Porque daqui a pouco a gente vai fazer uma contribuição aí e vai estar fazendo isso errado, né? Vai estar perdendo dinheiro, né? Vai Exatamente. Não vai estar servindo para nada, né? Não vai estar servindo e às vezes é até desnecessário. E agora até me lembrei que eu deixei de mencionar que para os autônomos que a partir de 2003 prestam serviços para empresas, né? Se é um autônomo, por exemplo, que é contratado por uma empresa para fazer serviços de consultoria, né? Então, se é um serviço prestado para a empresa a partir de 2003, esse autônomo não tem obrigação de recolher o INSS. A obrigação de recolher o INSS é da empresa. É como se fosse um empregado. A obrigação é da empresa de recolher, né? Então, a gente tem muitas hipóteses aí de terceirização de serviços, isso é muito comum. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer é provar para o INSS que eu sou um autônomo, mas eu presto serviço para a empresa. Então, juntando contrato de prestação de serviços, notas fiscais de serviços, né? Isso já é o suficiente. E daí esse autônomo está dispensado, né, de recolher em atraso, provando que é da empresa a necessidade de recolhimento. Então, isso também é muito importante observar, tá? Sempre lembrando, né, que a gente tem que sempre avaliar qual é o período, né, que a gente vai estar pedindo para o INSS computar, porque se for depois de 2003, é da empresa obrigação, mas antes de 2003, daí quem tem a obrigação de recolher é o próprio autônomo, né, mesmo que preste serviço para empresas. Com certeza. Mais alguma questão para hoje, doutora? Não, para hoje era isso, né, chamar ali a atenção do pessoal que está ouvindo aí a rádio. Eu só quero mandar um bom dia, eu falei que dona Selma, do bairro Cascata, que está conosco, e também a minha amiga Jura, lá de Rio da Ilha, que também mandaram um bom dia para nós aqui. Bom dia, dona Selma e dona Jura, tenha uma ótima semana. Elas não mandaram perguntas, mas mandaram um bom dia para nós, né? Estão na nossa companhia. Que bom, já fico feliz também. E se tiverem perguntas aí, podem mandar que a gente responde depois no WhatsApp ali pro Vinícius ou na próxima semana, sem problema. Com certeza. Isso aí, doutora? É isso aí por hoje. Deixo um abraço para todos os ouvintes que ficaram aí prestando atenção nessas informações sobre o benefício do INSS
deixo um desejo de uma ótima semana para todo mundo também. Uma ótima semana. Obrigado. Eu que agradeço. Doutora Até a próxima. Patrícia conversando com a gente na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente retorna com a sequência do nosso programa aqui na Rádio Taquara. Acompanhe todas as segundas-feiras, às 10h20 da manhã na Rádio Taquara, o programa Boletim Previdenciário, com as doutoras Mariana Petri e Patrícia Fris.